O que é destaque nesta sexta-feira? Presidente do Supremo Tribunal Federal anuncia em Manaus realização de censo da população carcerária do país e criação de grupo especial para fiscalizar medidas que estão sendo tomadas em Manaus. Relatório da véspera da rebelião revela que preso possuía metralhadora e que 8 armas de fogo entraram no presídio na semana do Natal. Corpos de 34 detentos já foram liberados pelo IML. Armas e drogas são apreendidas em revista Unidade Prisional do Puraquequara. A Assembleia aprova greve na Polícia Civil que começa com paralisação em 3 delegacias. Petrobras anuncia novo aumento para o diesel a partir desta sexta-feira. PGR abre investigação sobre prisões do Amazonas e de mais 3 estados. Ministro da Justiça culpa Humanizare pelo massacre na Anísio Jobim. Governo detalha hoje Plano Nacional de Segurança. Japão chama embaixador em Seul para consultas após polêmica com estátua. PCC cumpre ameaça e começa a vingar a morte de seus membros na cadeia. Um homem foi morto e decapitado. Homem é morto a golpes de faca em ramal na M10. Outro foi executado com 4 tiros no Campo Dourado. Rapaz de 22 anos é morto com 6 tiros no bairro do Aleixo. Agora, no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura. A máxima deve esbarrar nos 32 graus Celsius. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover só 5 milímetros. A umidade do ar está em 75%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro, é o 6º dia do ano. Faltam 359 para acabar 2017. É dia de Reis. Comemora-se o dia da gratidão. De quarta para quinta-feira, o Rio Negro subiu 18 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 20 metros e 25 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão operando sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1769, o Marquês de Pombal coloca a Inquisição sobre proteção régia. 1752, um incêndio devastador destrói 1/3 de Moscou, incluindo 18 mil casas. 1770, fundação da Casa da Ópera mais antiga da América Latina em funcionamento, o Teatro Municipal de Ouro Preto. 1808, o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, é coroado rei da Espanha. 1985, localizado o corpo do criminoso alemão Josef Mengele. 2006, integrante do Movimento de Libertação dos Sem Terra, MLST, depreda o Congresso Nacional em Brasília. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas disponibilizou no site da instituição www.cefaz.am.gov.br, repetindo www.cefaz.am.gov.br, a tabela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, para este ano, onde é possível consultar os valores a serem pagos pelos 623 mil veículos que compõem a frota tributável do Amazonas. Os valores foram calculados com base na tabela FIP da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que registrou depreciação média de 4,69% em relação a 2016. As regras para pagamento não foram alteradas, podendo o proprietário se regularizar pagando à vista com 10% de desconto ou parcelado em até 3 vezes. Eu vou conversar com Alberto Pellegrini. O Jornal da Manhã traz informações sobre o funcionamento do transporte coletivo na cidade. Alguma paralisação, Pellegrini? Muito bem, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. A paralisação sim, Paulo, da empresa Via Verde, que paralisou das 4 horas da manhã até as 5h15. Essa empresa cobre as zonas Centro-Sul, Sul e Oeste, 41 linhas, 221 ônibus. Aproximadamente, Paulo Guerra, segundo as informações do Sinetran, 20 mil pessoas prejudicadas. Outra empresa paralisada nesse momento, a empresa Açaí, que cobre a zona norte da cidade, principalmente a área do Viver Melhor, também está paralisada. A população está aí tendo que contar tão somente lá no Santa Etelvina com os ônibus alternativos, as famosas amarelinhas que estão trabalhando lá. Inclusive, Paulo, uma briga das empresas para tirar o transporte alternativo. A população, os moradores
moradores do Viver Melhor da Zona Norte prometem uma manifestação, inclusive fechando rua, para que não tirem os alternativos lá do Viver Melhor. Paulo. A Via Verde é uma paralisação de advertência. Os carros retardaram pelo menos uma hora, né, Peregrino, para saírem das garagens. Não deixa de causar transtornos à população, as pessoas que precisam de se deslocar logo às primeiras horas da manhã para os seus pontos de trabalho. E a Via Verde já começa a sair. E a sair, como é que ficou, Peregrino? Açaí, Paulo, ainda paralisada, mas trata-se também de uma paralisação de advertência, né? Até o presente momento, o maior conjunto habitacional da América do Sul, que é o Conjunto Viver Melhor, aquele lá de perto da Barreira, Conjunto Viver Melhor 1, está sem o transporte convencional, apenas o transporte alternativo operando no momento lá no local. Daqui a pouco no Jornal da Manhã, mais informações sobre o transporte coletivo na cidade. Todos os dias uma paralisação, uma ou outra empresa, paralisação de advertência. São os motoristas e cobradores, o pessoal do transporte reivindicando o cumprimento do dissídio e também o pagamento de insalubridade, não é isso, Peregrino? É isso aí, Paulo Guerra, os motivos são esses. Peregrino, o transporte especial também parece que tem uma demanda, não é? Pois é, Paulo, tem uma demanda, nós estamos chegando daqui a pouquinho lá com eles. Paulo, o programa Giro de Notícias ontem, o programa do Valdir Corrêa também aqui na Difusora, trabalhando muito essa matéria em relação aos assaltos que vem acontecendo contra essa categoria. Praticamente todas as noites aí, madrugada, tem assalto em relação aos transporte, né? O transporte que leva os passageiros para o distrito industrial. Para você ter uma ideia, Paulo, na madrugada de ontem entraram no carro, no ônibus, assaltaram os trabalhadores, bateram nos trabalhadores, bateram no motorista que foi inclusive hospitalizado. Usando esse ônibus com os passageiros reféns, eles trancaram a frente de um outro ônibus e fizeram o mesmo procedimento, fizeram um assalto, batendo nas pessoas, e a Secretaria de Segurança hoje já montou a operação. Dr. Francisco Sobrinho entrou na jogada por determinação do secretário Sérgio Fontes também, os policiais da 4ª SICOM agindo na pista da Raquete, que é um dos principais pontos de assalto, capitão Marcelo Cruz da 4ª SICOM também empenhado nessa situação, e daqui a pouco, Paulo, eles se reúnem daqui a alguns minutos ali na frente da Filco, no Distrito Industrial 2, para conversar entre eles lá, entre os motoristas e o presidente do sindicato, o Enoque, e a nossa unidade externa se desloca nesse momento para o local. Os bandidos estão cada vez mais ousados nesses ataques, nesses assaltos a ônibus na cidade. Peregrini, 119 presos ainda encontram-se foragidos lá do Compage. Há informação de mais capturas? Paulo, sim, né? Nós já temos aí, já chegamos ao número de quase 60, né? De quase 60 detentos recapturados. Ontem mais 2 deles, a Rocan também durante a noite e madrugada. Nós vamos destacar aí que mais um foi recapturado, Paulo, e está sendo assim, né? O cerco continua sendo feito tanto na BR-174 quanto nos primeiros bairros aqui da zona aqui de Manaus, já saindo da zona rural, entrando na zona urbana, como Santa Teovina, Novo Israel e outros bairros adjacentes de quem sai da BR-174 já estão sendo muito bem monitorados pela polícia. Ontem a Rádio Difusora já informava sobre a revista que foi feita após lá na unidade prisional do Poraquequara, e a polícia encontrou nada mais, nada menos de que pistolas, celulares e drogas. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, além da pistola calibre .380, foram apreendidos 105 celulares, imaginem só, 105 celulares, 93 baterias, 58 carregadores, 30 chips, 12 garrafas de bebida alcoólica, 9 pendrives, 9 porções de droga, 38 estoques, espécie de facas caseiras e um modem da internet. Os caras estão bem antenados, não é, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, esse tipo de revista devia acontecer semanalmente, mas é um negócio, é uma burocracia, é uma coisa de outro mundo para a polícia entrar dentro de um presídio.
E para ter uma ideia, lá no Compage, que antecedeu a rebelião, já fazia tempo que não entrava uma revista lá devido a tanta burocracia que existe. Então ontem aí no Puraquequara houve essa revista e tá aí mais de 100 celulares, dezenas de carregadores, baterias, pendrives e outros tipos de material, Paulo. Se isso acontecesse semanalmente, a situação seria bem diferente, né? Então a gente torce para que outras revistas aconteçam. No atual estágio em que se encontra a segurança nos presídios de Manaus, a cada 48 horas deveria ser feita uma revista nas casas de detenção. Peregrini vai voltar daqui a pouco, vai contar tudo o que aconteceu na noite de madrugada, tivemos algumas mortes aí, ele conta tudinho daqui a pouco no noticiário policial, já chamamos em manchete e daqui a pouco ele vai trazer detalhes. Bom trabalho para você, Peregrini, estamos aguardando outras informações. Muito bem, Paulo, a gente vai voltar sim com essas e outras informações e vamos dizer também, Paulo, que já são 36 corpos liberados do confronto entre facções criminosas dentro do Compage, onde morreram 60 pessoas, 36 deles já foram liberados. Dentre eles, Paulo, está o Cuca, um estuprador de 15 mulheres que morreu nesse confronto entre facções. Contigo, Paulo. 5h58 em Manaus. E atenção, o período de transferências para alunos de todos os níveis de ensino da rede estadual ou municipal matriculados no ano letivo de 2016 e que desejam trocar de escola neste ano de 2017 vai começar neste sábado. O prazo é previsto no calendário de matrículas disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino SEDUC e pela Secretaria Municipal de Educação SEMED. O atendimento à população será realizado via internet neste sítio. www.matriculas.am.gov.br e pelo aplicativo Matrículas Amazonas, ferramenta disponível para smartphones na plataforma Android. Vamos repetir o site: www.matriculas.am.gov.br. O Instituto Médico Legal liberou até ontem os corpos de 36 detentos assassinados no complexo penitenciário Anísio Jobim e na unidade prisional do Puraquequara. O Instituto Médico Legal divulgou ontem novo balanço da liberação dos corpos dos presos mortos do complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, e na unidade prisional do Puraquequara. Mais 16 corpos foram liberados para as famílias, totalizando 36 corpos liberados. O trabalho feito pelos peritos auxiliares e servidores do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública do Estado já permitiu a identificação de 46 deles. Nesta quinta-feira foram liberados os corpos de Luiz Otávio Sampaio de Almeida, José Aldinei da Silva Leal, Paulo César Silva Guimarães Filho, Cairo Silva de Souza, Eric Queiroz da Silva, Robson Souza da Costa, Alex Almeida da Silva, William Silva de Souza, Machel Bruno de Souza Barros, Manuel Freitas Barros, Wederson Paulino de Melo, Antonia Guiar Muniz, Antônio Correia Muniz Neto, Francinaldo Ferreira Santana, Linequim Marinho de Silva e Lenilson Carlos Calixto Pires. Conforme o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Jefferson Mendes, ainda não há uma previsão para que o restante dos corpos sejam liberados. O Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas informou por meio de nota que até esta quinta-feira 65 presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage, e do Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, foram recapturados e encaminhados novamente para as unidades. Ontem à noite mais um foi recapturado. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que por volta das 15h30 de ontem houve um desentendimento entre dois internos que estão na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. A Secretaria fez a transferência de um dos internos para fins de prevenir ações que possam comprometer a ordem no sistema. Um relatório entregue na véspera do massacre que ocorreu no complexo penitenciário Anísio Jobim em Manaus avisava que um dos presos teve acesso a uma metralhadora. As informações foram divulgadas pela Globo News. O texto foi elaborado pela inteligência da Secretaria de Segurança no dia 31 no Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas. Autoridades do governo do estado e federal tinham acesso a esse documento. O documento alerta para um plano de fuga no regime fechado do Compage. Além disso, apontava que 8 armas de fogo tinham entrado no presídio na semana anterior ao Natal por meio de visitantes e com a ajuda de agentes. A metralhadora, de acordo com o relatório, estaria com um preso conhecido pelo apelido de Nigéria, com
condenado por tráfico de drogas. O homem estava envolvido no plano de fuga que desde o início já contava com a ajuda também dos detentos do regime semiaberto. Os presos dos dois regimes são separados por um muro derrubado no dia da rebelião. O presídio é terceirizado. Não é uma PPP, uma parceria público-privada. É terceirização dos serviços. Basta verificar os passos para ver que houve falha da empresa. Não é possível que entrem armas brancas e armas de fogo e que todos saibam antes pela internet por meio de selfies de presos. Quem tinha responsabilidade imediata para verificar essa entrada e a festa de final de ano é a empresa que faz a segurança, disse o ministro em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, minimizando o papel do poder público no episódio. Em resposta à declaração do ministro da Justiça, a empresa Humanizar informou que contratualmente a segurança e vigilância da unidade prisional são funções exclusivas do governo do estado. Em visita a Manaus 4 dias após o massacre com os presos do estado, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, informou que está articulando um censo da população carcerária no país e que pretende instituir um grupo especial para fazer a fiscalização e acompanhamento de todas as medidas que as autoridades do Amazonas estão tomando. A informação foi dada pela assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas após uma reunião com o presidente do órgão, desembargador Flávio Pascarelli, e presidente dos Tribunais de Justiça do Norte, além do estado do Maranhão. A reunião durou mais de 3 horas e a ministra não quis falar com a imprensa. Se referindo ao massacre, o desembargador Flávio Pascarelli disse que o Poder Judiciário ainda tenta entender o que aconteceu. Ele afirma que uma das soluções para o sistema penitenciário do Amazonas é o julgamento dos presos provisórios, coisa que, segundo ele, já vem sendo feita através de mutirões. O procurador do Ministério Público de Contas do Amazonas, Rui Marcelo, afirmou que o executivo deve atender o dever de desenvolver estudos para mudar a eficácia do sistema penitenciário. O procurador afirmou que o Estado está refém dos próprios presos, pois a constatação da entrada de armas no presídio e da chacina que aconteceu entre os detentos mostra, segundo ele, que esse sistema tem sido ineficaz. Policiais civis, escrivãs e delegados decidiram durante a Assembleia na noite de ontem aderir ao indicativo de greve da categoria. A informação foi confirmada pelo presidente em exercício do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas, Odirley Vasconcelos. A aprovação foi unânime e as atividades serão paralisadas a partir das 0 horas desta sexta-feira. Os servidores da Polícia Civil paralisaram 3 delegacias e vão fazer isso por dia para não atrapalhar o atendimento da população nos distritos integrados de polícia. A categoria vai paralisar devido à falta de reajustes salariais pelo governo do estado do Amazonas. Segundo o vice-presidente do Simpol, Odirley Araújo, a categoria dos policiais civis do estado recebem reajuste por perdas salariais, não recebem desde 2015, com previsão para término em 2018. Além da medida, os policiais civis também decidiram que nesta sexta-feira, a partir das 9 horas, o primeiro, segundo e terceiro distrito integral de polícia DIP terão as atividades totalmente paralisadas. A partir dos próximos dias, outros 3 DIPs em sequência também devem paralisar até a decisão na Assembleia Geral. O delegado Costa e Silva, presidente do Sindicato dos Delegados de Carreira do Estado, lamentou a indenização que o governo deve pagar para a família dos 60 detentos mortos durante a rebelião em 2 presídios da cidade, com o cenário que a categoria vive. Nós achamos isso uma total falta de respeito. Com todo o respeito que temos às famílias, eles não merecem um tratamento diferenciado do restante da sociedade, disse. Onda de assaltos está assustando o pessoal do transporte especial. Eu vou conversar de novo com o Alberto Pellegrini, que tem informações. Muito bem, eu tenho informações sim, Paulo, e a noite passada, mais um assalto, viu, Paulo? Ontem a difusora já trabalhava essa informação com o companheiro Valdir Correia, e naquela ocasião o Enoque, que é o presidente do Sindicato do Transporte Especial, falava com o Valdir e conversava sobre a situação. Naquela ocasião, no programa de ontem, com o Valdir Correia, foi marcada uma reunião com o delegado especializada de roubos, furtos e defraudações. Essa reunião acontecerá hoje, mas mais uma vez a categoria foi vítima de assalto, Enoque. Jornal da Manhã, difusora, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez aí a categoria foi vítima desses assaltos. E aí, Paulo Guerra, nós esperamos hoje aí nessa reunião com o delegado que saia lá uma estratégia para prender essa quadrilha, porque a categoria não aguenta mais. Nós estamos aí nessa situação de segurança e inclusive, até as motoristas mulheres também, eles agridem. Aqui na Filco tem uma motorista que levou coronhada desses bandidos.
e os trabalhadores também da fábrica. Então nós estamos aqui, ó, tem vários motoristas aqui, nós temos 40 motoristas mais ou menos aqui, está todo mundo aqui, e eu estou conversando com eles, que eles queriam mesmo paralisar, fazer protesto e tudo, chamar atenção, mas depois da conversa que tivemos com você, com o Peregrini, com o delegado, e estamos vendo aí que as coisas estão andando, nós estamos esperando e vamos ver a reunião de hoje para tentar sanar isso de uma vez por todas, né? E agradecendo a difusora e queremos uma solução para esse problema de assalto. Beleza, deixa eu conversar aqui com a categoria, que também é um amigo motorista, que estão sofrendo muito assalto aí, né? Bom dia a todos. Realmente, a gente está à mercê desses bandidos todos os dias, no horário de 2 da manhã até 4:30, 5 horas da manhã. E a gente esperamos aí uma providência da segurança pública. Eu creio que todo mundo aí está envolvido nessa para tentar acabar com essa onda de assalto que está deixando a categoria apavorada. Tá certo. Tá aqui. Então, Paulo, nós estamos aqui na Filco e vários motoristas estão aqui, estão conversando. Deixa eu chegar aqui com a categoria, deixa eu deixar aqui Cadê aquela moça ali? Deixa eu ver se ela fala. A categoria realmente reclamando muito, Paulo Guerra. A senhora também é motorista, né? Vem de região, o medo está tomando conta. Isso, está tomando conta da gente, né? Muito bandido. E a gente está preso aqui na fábrica, né? Então a gente está esperando uma providência da autoridade, né? Tá certo. Então tá aí, Paulo Guerra, deixa eu encerrar aqui com o Enoque. Oi, Paulo. Peregrini, é uma verdadeira covardia o que esses bandidos fazem. Além de ousados, são covardes e espancam os trabalhadores, os motoristas, nem a motorista escapa, né, Peregrini? O Enoque tá aqui, né, Paulo? Nem as mulheres estão escapando. É isso aí, Peregrini. Eles são covardes, eles não querem saber, eles estão ali só para assaltar mesmo e às vezes se reagir eles matam. Então a categoria muitas vezes não tem o que fazer, Paulo, porque eles fazem barricada e agora estão mais audaciosos. Eles pegam o ônibus que eles estão ali com assalto e já tranca outro ônibus e já passam por outro ônibus para assaltar também. Então ou a justiça, a polícia, a Secretaria de Segurança faz alguma coisa, ou então vai piorar ainda mais. E eu quero agradecer, Paulo, aí pelo seu empenho, eu estou vendo aí que a rádio, a difusora está acampando aí nessa luta aí a favor dos motoristas de fretamento. Eu só tenho a agradecer e toda a categoria também. Beleza, então tá aí, um bom dia da categoria aí pro Jornal da Manhã, bom dia! Bom dia, Valdir Corrêa. Obrigado. Tá bom. Pois é, Peregrini, e daqui a pouco, quando a polícia reagir e matar esses bandidos, vai aparecer direitos humanos, aparece um monte de gente. Vai aparecer a família também lamentando e querendo indenização. Pois é, tá na moda esse negócio, né? Peregrini, mais alguma informação relacionada com o transporte coletivo? 2 empresas paralisaram e uma parece que a Açaí ainda continua paralisada, não? Continua, Paulo Guerra, a expectativa é que para os próximos 15 minutos a empresa volte a operar com sua frota normal. Nesse exato momento, tão somente o transporte alternativo, o transporte, os amarelinhos, a famosa lotação é que está cobrindo ali a área do bairro de Santa Teovina. Peregrini. Oi, Paulo. Temos informações de que a Vega também acaba de paralisar. Então vamos em busca também dessas informações. Então já vai somar 3, né, Paulo? Via Verde, Açaí e agora informações da Vega. Tá bom, Peregrini, já checamos aquela outra informação? Já sim, Paulo, nós já conversávamos no começo da madrugada, no começo do Jornal da Manhã, você me pedia para segurar a informação, é que desde as 6 horas da manhã de hoje, Paulo Guerra, começou uma grande revista no complexo penitenciário Nísio Jobim, o famoso Compage, uma operação com o Batalhão de Choque, ROCAM, Força Tática, Canil, enfim, todo o comando de policiamento especial ao comando do Coronel Cleitman nesse momento no Compage, Paulo. Pois é, vamos aguardar então e ver o que vai acontecer e também se serão encontrados ainda armas, telefones, celulares. Não é possível que sejam encontrados, né, Peregrini? Pois Paulo Guerra, vamos bem aguardar. Provável que sim, né? É bem provável. Vamos aguardar então, daqui a pouco o Peregrini traz mais detalhes, 6 horas e 18 minutos.
Polícia. Após o massacre que deixou vários mortos em rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim e mais outros na unidade prisional do Poraquequara, por conta da guerra entre as facções criminosas Família do Norte e Primeiro Comando da capital, as vinganças por conta dessas mortes começaram a acontecer fora da cadeia. 7 traficantes do PCC, encapuzados e fortemente armados, tentaram matar um traficante da FDN conhecido como Lobinho. Mas em meio ao tiroteio, um dos suspeitos acabou matando o próprio comparsa, identificado como o desempregado Francisco Silva Bittencourt. O caso aconteceu na Rua Pinheiro, bairro Colônia Santo Antônio. Algumas horas depois, para pagar pelo erro de matar um comparsa, o autor dos disparos foi assassinado com 12 facadas e decapitado e teve o corpo jogado na Rua Bem-TV. A radiodifusora já havia informado isso ontem. A vítima estava algemada. Conforme moradores, o local era uma das bocas de fumo que pertenciam ao velho Sassá da FDN. Após a morte dele, dentro do compás, traficantes do PCC começaram a enviar mensagens para os moradores, afirmando que iam começar a matar os integrantes da facção rival que moram naquele bairro. Alberto Pellegrini, e a revista segue, Pellegrini. E a revista segue, Paulo, nesse momento no complexo penitenciário Anísio Jobim. Nós, do Jornal da Manhã, já tínhamos essa informação desde a noite de ontem e seguramos até o começo da revista, né, que começou às 6 horas da manhã, Paulo, e nesse momento todo o policiamento especializado está nesse momento lá no complexo Anísio Jobim, a fim de encontrar inclusive armas, Paulo. Alberto Pellegrini traz agora o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo, e nós começamos falando do pronto-socorro 28 de agosto, noite, madrugada relativamente tranquila, com uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, outra pessoa que deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Um homem conhecido como Loiro caiu de uma moto 125 nas proximidades da Avenida Constantino Neri. Ele foi levado ao pronto-socorro sem ferimentos mais graves. Logo depois de ser atendido, passar por alguns exames, foi liberado. Pronto socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste. Movimentação também considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa vítima de queda de moto e um homem que levou uma facada deu entrada por volta de 22 horas e 30 minutos. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar nas ruas, muita gente presa nas ações da PM durante toda a noite e madrugada. Para ter uma ideia, Paulo Guerra, um carro foi recuperado, um veículo recuperado por policiais da 16ª SICOM. Isso aconteceu no bairro do Aleixo. Outro carro recuperado pela polícia foi por policiais da Força Tática no bairro Cidade de Deus. Muita gente presa por tráfico de droga. Paulo Guerra, uma residência foi invadida por bandidos. 3 extratores, 3 bandidos entraram na casa na Rua Barão de Jacareguai, no bairro Florestal. De lá roubaram joias, aparelhos celulares, uma TV plana e se evadiram em um carro Prisma roubado. Eles foram contidos por policiais da Rocan por volta de 23 horas e 26 minutos. Está aí a ação da Rocan prendendo essa verdadeira quadrilha que invadia residências, levavam tudo da casa e ainda o carro das famílias. Um foragido do Compage foi preso à noite de ontem por policiais da Força Tática da área sul da cidade, além de um outro carro roubado também apreendido por policiais da Força Tática. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem até o momento não identificado foi pipinado a facadas
O crime aconteceu na M010 no ramal Água Branca. O homem ainda não foi identificado. As informações dão conta de que o crime possa ter a ver com um acerto de contas. O homem foi totalmente pipinado a facadas, levou aproximadamente 12 facadas e acabou morrendo lá no ramal Água Branca, KM 32 da M010. 19h30. Na rua Tamanduá, uma morte aconteceu no bairro Campo Dourado, e lá no Campo Dourado, Tamanduá não come formiga, Tamanduá bebe a sangue, e foi assim, às 19h30 na rua Tamanduá, um homem até o momento não identificado foi barbaramente morto, assassinado com 3 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Bala, tiro, morte na Rua Nova, no Beco Saraiva, no bairro do Aleixo. Um homem de 22 anos, até o momento não identificado. Ele levou 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Como é que escapa com 6 balaços pelo corpo? E o crime aconteceu no Beco Saraiva, no bairro do Aleixo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 92 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, um chamou a atenção. Um motorista de ônibus, traído pela mulher, resolveu tomar as dores com o Ricardão e acabou pegando uma pisa. Além da galhada, o motorista também pegou uma pisa. A reportagem foi... Oi, Paulo. Peregrini, tivemos uma confusão aí, um homem morreu, tinha 2 mulheres, uma era católica, a outra era da igreja evangélica. Como é que ficou essa história? Pois é, Paulo Guerra, tu não deixa escapar nada, né, Paulinho? Foi assim, Paulo Guerra, um homem morreu de morte natural, morreu na área, não vou nem dizer o bairro, morreu de morte natural, ele morreu do coração, e 2 mulheres deles foram reclamar o corpo, e lá as 2 se pegaram, Paulo Guerra, uma sabia da outra. Entretanto, quando ele morreu, ele frequentava com uma mulher a igreja de crente, na outra ele ia para a igreja católica, e quando morreu, cada uma queria velar numa igreja. Rapaz, o bicho pegou. Ele era tão, né, Paulo, ele era tão daquele jeito que com uma mulher ele ia para a igreja evangélica e para outra ele pegava a hóstia todo domingo na missa. Na hora de enterrar, aliás, na hora do velório, cada uma queria levar para sua igreja. O bicho pegou, a confusão aconteceu. Para quem tem amante, até depois da morte não se tem sossego. Paulo Guerra. É verdade, Pelegrini, tome cuidado. 6h27 em... Os números das loterias. E vamos começar com a dupla cena, concurso 1591. Primeiro sorteio, dezenas 08, 26, 27, 36, 49 e 50. Repetindo. 08, 26, 27, 36, 49 e 50. No segundo sorteio, 02, 25, 28, 34, 40 e 43. 02, 25, 28, 34, 40 e 43. Prêmio acumulado nas 2 faixas. Quina concurso 4.277. Dezenas sorteadas 17, 36, 57, 66 e 71. 17, 36, 57 66 e 71. A Quina saiu para um apostador lá de Rubiataba, em Goiás. Ele vai receber 2.901.000
R$173,84. A quadra teve 48 ganhadores com premiação individual de R$9.831,16. Eduardo, você ficou espantado, você não conhecia essa cidade de Rubiataba, em Goiás? Rubiataba, bonita cidade. A Time Mania, concurso 977. Time do coração foi o River do Piauí. As dezenas sorteadas foram 05, 52, 57, 59, 65, 71 e 75. Repetindo os números da Time Mania: 05, 52, 57, 59, 65 71 e 75. Acumulou e a estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 7 é de R$12 milhões. 6 números acertados, 36 apostas ganhadoras com premiação individual de R$5.901,41. 5 números, 384 apostas, R$790,37. 6h30. Esportes. A CBF determinou que pode excluir clubes de campeonatos por declarações que manchem a imagem da entidade. A decisão faz parte do novo regulamento geral e vale para todas as competições organizadas pela CBF, como o Brasileiro e a Copa do Brasil. Essa mudança vem depois de um ano de muitas críticas às arbitragens da CBF. Advogados veem a medida como ilegal por ferir a Constituição. A confederação alega que o objetivo é preservar as competições diante do mercado e que aceita críticas com respeito, ou seja, amordação do pessoal que gosta da crítica. No início da noite de ontem, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou em seu site oficial a tabela da Copa do Brasil. Os representantes do Amazonas, Princesa dos Solimões e Farte irão jogar nos dias 15 e 16 de fevereiro, respectivamente. O José Alberto Zegdeg traz informações sobre o Princesa dos Solimões. Muito bem, Paulo Guerra. O Princesa dos Solimões já tem novo presidente, é o desportista Modesto Alexandre, que assume seu posto na próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro. Aclamado presidente na última eleição da diretoria do clube, que aconteceu no dia 9 de dezembro do ano passado, Modesto Alexandre já trabalha a organização do time, que tem pela frente a Copa do Brasil e a difícil missão de ganhar do Internacional, que joga pelo empate. A data do jogo, como você falou, já foi definido, dia 15 de fevereiro. Modesto Alexandre fala sobre a organização do time. A gente está trabalhando, fazendo um time modesto, competitivo, preparado para representar bem o Amazonas e representar bem Manacapuru. A gente hoje tem 14 atletas, a gente deve contratar 18 profissionais e a gente fazer uma triagem aqui em Manacapuru e pegar aí mais uns 5 ou 6 para a gente enfrentar o Internacional. O primeiro momento hoje do Princesa é a Copa do Brasil, enfrentar o Internacional. Depois é o Campeonato Amazonense e depois em seguida a Série D. E a gente está hoje questionando apenas o estádio, né, que já foi entregue para a prefeitura. Está faltando alguns ajustes aí na questão da eliminação, que eu sonho e vou realizar esse sonho do povo de Manacapuru, que o Princesa jogue à noite. Os jogos do Campeonato Amazonense vai ser na terça e no sábado, tudo à tarde. A gente vai batalhar para que a gente possa trazer os jogos do Princesa para a noite, que é uma forma de lazer para a nossa juventude, para a nossa sociedade. Bem, Paulo, a apresentação dos atletas do Princesa está prevista para o dia 16 de janeiro, no estádio Gilbertão, quando então começa aí os trabalhos de treinamento com os jogadores e entrosamento do time. Para poder seguir em frente, o Princesa dos Solimões tem que ganhar do time gaúcho e se classificar para a segunda fase. Se perder ou empatar, dá adeus à Copa do Brasil. O técnico do Princesa é o gaúcho Alberoni, ex-São Raimundo. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h33 em Manaus, ainda sobre a Copa do Brasil. O Farte, que é o campeão amazonense, pretende encarar o Vila Nova de Goiás no principal estádio da cidade. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do clube, Cláudio Nobre. A partida está marcada para o dia 16, uma quinta-feira, às 20h30 aqui em Manaus. Enquanto isso, questionado sobre a partida contra o Internacional, marcada para acontecer no dia 15, uma quarta-feira, 19h45, o novo presidente do Princesa, Modesto Alexandre, mostrou surpresa ao saber o dia e local marcado pela CBF. Segundo o dirigente, o clube pretende realizar o duelo lá em Manacapuru.
Últimas notícias. A bolsa fechou em alta de 0,78% com 62.070,98 pontos. Este é o maior nível de fechamento desde 28 de novembro. No mercado de câmbio, o dólar caiu 0,63%, cotado a R$3,198. É a terceira baixa seguida da moeda. A Petrobras acaba de anunciar mais um reajuste no preço do diesel nas refinarias em 6,1% em média a partir de hoje. O preço da gasolina nas refinarias ficou inalterado. De acordo com a companhia, se o novo valor for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel pode subir 3,8% ou cerca de 0,12 por litro em média. O Aeroporto Internacional de Guarulhos foi o segundo aeroporto mais pontual de 2016, segundo o ranking da consultoria OAG, que compila dados de aeroportos e companhias do mundo todo. O maior terminal aéreo do Brasil teve 85,2% das partidas dos voos saindo no horário certo. O aeroporto que ficou em primeiro lugar foi o de Haneda, em Tóquio, que registrou 87,4% de pontualidade nas partidas programadas. 6h38 em Manaus. O muro de um cemitério cedeu e ossos invadiram casas de moradores de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. O incidente aconteceu após fortes chuvas que atingiram a região. Um vídeo gravado pela moradora do local, a cachoeira que se formou no cemitério da Saudade, na rua Cândido de Carvalho. O restante do muro cedeu em seguida e a lama invadiu as casas vizinhas e os ossos vieram para as casas nas proximidades. O empresário Paulo Massi Abreu é o novo proprietário da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, emissora que pertencia aos Diários Associados e passa por profunda crise financeira. O empresário não entrou em detalhes a respeito da compra da emissora, muito menos em relação aos funcionários que estão em greve, apenas confirmou a transação. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, anunciou hoje em mensagem de ano novo que no primeiro trimestre de 2017 será reduzida em 10% a verba destinada a salários de servidores públicos de comando superior da administração federal. A recessão brasileira parece ter afetado o fluxo de turistas brasileiros em direção à Argentina. A queda no acumulado dos 9 primeiros meses de 2016 foi de 13,46% em comparação com o mesmo período de 2015. Foram à Argentina, de janeiro a setembro do ano passado, 661 mil brasileiros, contra 763 mil em 2015, segundo dado do Ministério do Turismo da Argentina. O país recebeu menos brasileiros nos 7 primeiros meses de 2016, na comparação com 2015. 12 mineradores morreram após uma explosão em uma mina de carvão na China, na província central de Henan, informou nesta sexta-feira a agência de notícias oficial Xinhua. O acidente aconteceu na quarta-feira na cidade de Suzhuang, quando 51 funcionários trabalhavam no interior do poço para abrir novos túneis. O senador eleito haitiano Guy Philippe, que liderou um golpe armado e é suspeito de tráfico de drogas pelas autoridades dos Estados Unidos, foi detido em Porto Príncipe, informou a polícia. Felipe Leite, em novembro, participava de uma transmissão política em uma rádio privada quando policiais fortemente armados da Brigada de Luta contra o Tráfico de Entorpecentes se situaram diante da estação e dispararam para o ar várias vezes. O político saiu do edifício cercado por agentes e com as mãos algemadas nas costas. A Rússia disse nesta sexta-feira que está retirando seu porta-aviões e alguns outros navios de guerra das águas ao largo da Síria, como primeiro passo na retirada das forças de segurança da Síria, segundo a Associated Press. O transportador Almirante Kuznetsov e os navios de acompanhamento serão os primeiros a partir, informou o chefe do Estado-Maior-General russo, General Valery Gerasimov. A agência estatal de notícias TASS divulgou um comunicado que afirma: de acordo com a decisão do comandante supremo Vladimir Putin, o Ministério da Defesa começando a reduzir o número de forças armadas na Síria, ainda de acordo com a Associated Press. Um extremista considerado um dos cérebros do ataque contra o restaurante de Dhaka, em Bangladesh, que deixou 22 mortos em julho, morreu nesta sexta-feira em uma operação policial realizada na capital bengalesa, anunciaram as autoridades. O corpo de Nurul Islam Marzan e de outro suposto militante islamita foram encontrados em uma casa no bairro de Hayat Bazar, declarou a agência France Press, um porta-voz da Polícia Metropolitana de Dhaka.
O Japão chamou para consulta seu embaixador na Coreia do Sul em protesto pela colocação de uma estátua diante de seu consulado em Busan, que recorda as vítimas da escravidão sexual durante a ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. O porta-voz do governo, Yoshihide Suga, anunciou a decisão nesta sexta-feira em entrevista coletiva junto a outras medidas que incluem a suspensão das negociações econômicas de alto nível. O governo japonês considera que se trata de uma situação altamente lamentável, o incidente envolvendo essa estátua. 6h42 em Manaus. Agora sim temos informações com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, você me pautava em relação à empresa Vega do transporte coletivo, se teria paralisado ou não, Paulo Guerra, essa informação se confirma. Essa empresa parou, Paulo, suas 14 linhas, ou seja, 71 ônibus das 4h15 às 6h15 da manhã de hoje. Portanto, muito problema também para essa empresa que cobre principalmente a zona oeste da cidade. De 4h15 às 6h15, 71 ônibus deixaram de sair da empresa Vega. Paulo Guerra. Pellegrini, a Via Verde, todos os ônibus já estão de volta às ruas? De volta às ruas, Paulo. Todos os ônibus da Via Verde, que são compostos aí, Paulo Guerra, por 41 linhas, 221 ônibus. E a Açaí, como é que está? Açaí também de volta à normalidade, Paulo, que cobre principalmente a zona norte da cidade, mais precisamente o bairro de Santa Etelvina. A Vega não tem previsão, Pellegrini? A Vega voltou, Paulo, a Vega voltou às 6h15. A paralisação aconteceu de 4h15 às 6h15. Portanto, foram paralisações de advertência da Via Verde, da Açaí e da Vega nesse início de manhã em Manaus. Alberto Pellegrini, temos informações sobre o que está acontecendo lá no Compage? Não, Paulo, as informações ainda não chegaram, a gente sabe apenas que está havendo uma revista das grandes, com muita polícia, o batalhão especializado que está fazendo, o batalhão, o CPE, que compõe aí o Choque, a Rocan, Força Tática, Canil, um grande número de policiais nesse momento lá no Compage realizando essa revista. Uma revista está sendo realizada no Compage desde as 6h da manhã. Alberto Pellegrini, bom trabalho para você e até daqui a pouco com outras informações dentro do programa Valdir Correia. Ok, Paulo. O Procurador-Geral da República em exercício, Nicolau Dino, instaurou 4 procedimentos administrativos para investigar o sistema penitenciário do Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rondônia. O objetivo é reunir informações para eventual propositura de intervenção federal ao Supremo Tribunal Federal ou de incidente de deslocamento de competência ou a federalização perante o Superior Tribunal de Justiça. As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação Estratégica da Procuradoria-Geral da República. O presidente Michel Temer se manifestou publicamente pela primeira vez sobre as mortes de 60 detentos em presídios de Manaus. Temer classificou o episódio de acidente pavoroso e teve que explicar isso. Ele afirmou também que a responsabilidade sobre presídios é do governo estadual. Mas o presidente evitou culpar diretamente o governo do Amazonas e lembrou que o Compage Complexo Penitenciário Anísio Jobim é administrado por uma empresa terceirizada. Após ter apresentado as linhas gerais do Plano Nacional de Segurança, o governo federal detalhará nesta sexta-feira as medidas que deverão ser adotadas. O anúncio acontecerá no Palácio do Planalto e caberá ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, explicar ponto a ponto que o plano prevê. Nesta quinta-feira, Alexandre de Moraes já havia dito também em entrevista no Planalto que o plano irá se concentrar em 3 pontos principais. Redução do número de homicídios dolosos com intenção e feminicídios, crime de ódio contra mulheres. Combate ao tráfico de drogas e armas e modernização dos presídios. Segundo Alexandre de Moraes, também haverá parceria com países vizinhos, em especial para combater o tráfico de armas e de drogas. De acordo com o ministro, cada país terá em sua capital um núcleo de inteligência para levantar dados sobre o narcotráfico e o crime organizado. O lançamento do plano de segurança ocorre em meio a uma crise no sistema penitenciário do país, com mortes e rebeliões em presídios. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Autoridades sabiam de plano de fuga e metralhadora em presídio. A Folha de São Paulo. Manaus tem 8 assassinatos em 10 horas. Polícia vê relação com o massacre. O Estado de São Paulo. Peritos do Amazonas prometem greve no IML a partir desta sexta-feira. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Por querer mandar em cadeia no Paraná, Eduardo Cunha é isolado. O Valor Econômico. Petrobras eleva diesel em 6,1% das refinarias. Gasolina é mantida.
Estado de Minas. Malária não coloca turistas em risco, diz prefeito de Diamantina. No Recife, Jornal do Comércio. Governo de Pernambuco diz que intervenção federal em presídio seria pirotecnia. Fortaleza, Diário do Nordeste. Falhas em portais da transparência crescem 157% no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Não quero erradicar a masturbação, diz autor de projeto para limitar acesso à pornografia. O Brasil Econômico. Crise faz saques da poupança superarem depósitos em 40,7 bilhões em 2016. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Venda de veículos fecha ano com queda de 25,54%. Agora. Homem mata amigo do PCC e é decapitado. Em tempo. Ministro culpa humanizar. A crítica. Voluntários ajudam a identificar corpos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Missa de 1 ano de falecimento. Familiares daquele que em vida se chamou Eliezer da Silva Paula convidam demais parentes e amigos para a missa de 1 ano de seu falecimento, que vão celebrar nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro, a partir das 18h30, na Igreja da Santíssima Trindade, no bairro do Japim 1. Desde já, a família agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã.